capítulo 2, versículo 13. João 2, 13. Graças a Deus. É isso, gente. Vamos nessa fé. Deus é Deus. Tem uma canção, né, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele é Deus. Não é? Ele é Deus. Vamos lá. Versículo 13. Era quase época, João 2:13. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Então ele viu comerciantes que vendiam animais e viu comerciantes que vendiam animais e negociantes em mesas trocando o dinheiro. Muito bem. Isso aqui deixou Jesus, nós vamos ver, vamos continuar lendo, irado. E essa ira, nós chamamos de ira santa, uma ira espiritual. Se nós estamos no dia a dia, na rua, no trânsito, um carro nos fecha, a gente fica irado com aquilo que aconteceu conosco. Isso é uma ira natural, uma ira carnal. Então nós nos iramos, e a Bíblia fala que nós não devemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. A gente é humano. A gente tem falado sobre a graça constantemente, para sempre falaremos, e teve uma reunião que falamos sobre isso. Eu quero ressaltar aqui: nós recebemos a graça, favor imerecido. Quando de fato cremos nela e a recebemos, quanto mais nos relacionamos com Jesus, quanto mais temos uma vida de diálogo, de ouvi-lo, de ler sua palavra, ouvi-lo, e de falar, de orar, quanto mais tem esse diálogo, quanto mais a gente busca a santificação e a maturidade espiritual, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente mergulha na sua palavra, mergulha no Evangelho, então mais forte fica o Espírito, e a carne vai enfraquecendo. Mas há uma luta constante da carne com o Espírito. E a graça nos enche, essa graça, ela flui em nós. Ela flui. Podemos até, existem canções como aquela que fala sonda-me, usa-me, que diz assim, tem outras também, que fala enche-me até que mim se ache só a ti. Quer dizer, me encha, me preencha, que o meu eu não tem espaço, que o meu eu não fale, que só ache a ti, que o Senhor, ou seja, que eu venha transbordar, em outras palavras, que eu transborde. Quando a gente está cheio da presença de Deus, dessa graça, então ela flui, ela transborda, e como se ela fosse uma água que nos enche e transborda e cai e molha quem está próximo, né? Nosso próximo. Então,
uma coisa que a gente tem que entender sobre a graça. Quando uma pessoa entende e a recebe, e cada vez está mais cheia desse entendimento, ela dá graça para as pessoas. É aí que entra o perdão. Porque se uma pessoa tem mágoa, né, se uma pessoa precisa perdoar a outra, provavelmente é porque essa outra, né, naturalmente, lhe fez algo contra. Mas se você tem a graça, você vai perdoá-la. Se você tinha um sentimento ruim contra ela, se nós tínhamos um sentimento ruim contra ela, é porque ela fez algo e ela não merece. Porque ninguém tem um sentimento ruim de bobeira, né? Do nada, só porque quer ter. Ninguém quer ter, na verdade ninguém quer sentir algo ruim por uma outra pessoa. Tem porque foi ferido, porque foi decepcionado, porque doeu, porque o que a pessoa fez mexeu com você, você não esperava e tudo mais, ele causou prejuízos, seja ele qual for. Mas a graça capacita, a graça leva o perdão, a graça capacita para o perdão, a graça nos conduz ao perdão, porque assim como a gente não merecia e fomos perdoados, essa pessoa que vacilou com a gente, que fez algo contra a gente, que não merece o nosso perdão, nós também vamos perdoá-la. Porque se for por merecimento, então está tudo certo. A gente não merecia, ela não merecia, então ninguém merece nada e todo mundo vai recebendo e dando perdão, dando e recebendo perdão. E vira uma corrente do perdão, uma corrente de graça, uma corrente de amor. O ciclo do ódio, o ciclo da mágoa, o ciclo do ressentimento, ele é cortado pela graça, ele é cortado pelo amor. O ciclo da opressão é cortado pela graça. Onde a graça não há ressentimento, não há mágoa. Aonde a graça no sentido da presença e do entendimento, da mentalidade de graça, que é entender o Evangelho, entender a nova aliança. Então, por que nós estamos falando isso? Porque essa ira de Jesus, obviamente, é espiritual. Ele não tinha nada contra ninguém, não era pessoal, ele não tinha raiva de ninguém, óbvio. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não caberia nenhum tipo de ressentimento no coração de Jesus. É claro que a gente está falando aqui de perdão e de mágoa, mas existem situações, existem dores, como uma mãe perdeu seu filho assassinato, sabe? Eu não falo, quando vou falar de perdão, acho que não dá pra gente falar assim como algo, em alguns casos até não é tão difícil, sempre é difícil, mas em alguns casos não é tão difícil, mas tem casos, pelo amor de Deus, só estando na pele mesmo da pessoa. Tem caso que imagine, o assassino da pessoa que a gente mais ama. Imagine alguém assassinar a Michele. Imagine alguém me assassinar. Então, a gente está falando de perdão. Confesso que estou falando de perdão e não ia falar sobre isso diante do nosso Deus aqui, pessoal. Não precisa nem falar isso, mas com toda a verdade, não ia falar sobre isso, mas a gente ora, a gente pede ao Espírito Santo que nos conduza. Agora, está dentro do contexto da mensagem, completamente, porque a gente precisa diferenciar a ira carnal da ira espiritual, da ira contra pessoas, porque olha só, a ira carnal, a ira da carne, a ira pessoal, ela é porque alguém fez algo contra você. A gente já entendeu que com a graça a gente supera, com a graça a gente perdoa. Ok. Mas vamos diferenciar aqui e finalizar essa questão da ira carnal, da ira espiritual. A ira carnal é algo que foi feito contra mim. Eu estou me defendendo. Estou me defendendo.
A ira espiritual, que era a ira de Jesus, não é porque algo foi feito contra a gente, contra você. A ira espiritual, a ira de Jesus, quando entrou aqui no templo, e nós vamos ler os próximos versículos, ele realmente foi muito irado. É a ira por amor, pelo Pai e pelo povo. A ira, essa ira coletiva, essa ira vinda de um amor puro, real e verdadeiro, é óbvio que essa ira é aprovada por Deus. Essa ira não é apenas aprovada por Deus, como ela vem do próprio Deus. Eu não tenho dúvida que ela é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma revelação do Espírito Santo. E eu abro meu coração aqui agora para dizer para vocês que por muitas vezes me analisei, fiz autoexame, orei e mergulhei dentro de mim mesmo para saber se tinha algo pessoal, quando a gente faz críticas, quando a gente fala de coisas que estão erradas, porque eu não queria que fosse isso, que não queria jamais, não quero ir para esse lado, e realmente não é porque nem motivos pessoais, Michele é testemunha, nem motivos pessoais, não fizeram nada diretamente, ninguém nunca fez nada diretamente contra nós. Agora, essa ira vem de amor e de conhecimento. Guardem isso, gente. Quanto mais amor e quanto mais conhecimento, mais irado você vai ficar. Mais irado você vai ficar com as coisas erradas. Porque você, por causa do Pai, pelo Pai e pelo povo, pelas pessoas, você vai buscar conhecimento e você vai entender. Isso aqui, olha só, esse aqui é o Evangelho, isso aqui é o verdadeiro, mas isso aqui então é falso. Mas esse falso aqui atrapalha o povo. Isso aqui que é falso não é o que o Pai ensinou, não é da vontade do Pai. Está entendendo? Isso aqui está atrapalhando o povo, isso aqui impede o povo de crescer, isso aqui impede o povo de amadurecer, isso aqui impede o povo de ser abençoado, isso aqui pode até impedir o povo de ser salvo. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que explicar isso. É o amor ao Pai e ao povo. Peça a Deus para colocar no teu coração esse amor. Gente, vou quebrar um protocolo aqui e dou uma pausa na mensagem para a gente, sentado mesmo, fazermos uma oração e a gente pedir a Deus que ilumine nosso entendimento, que abra nossa mente, que nos revele tua vontade e que nos encha de amor. Agora entenda que ao fazer esta oração, você começará a ser tomado por um amor, por uma compaixão às pessoas. Isso pode muitas vezes te deixar inquieto, mas com equilíbrio, porque o Espírito Santo é moderação. De maneira que você não consegue mais pensar só na sua própria vida. Você não consegue viver essa vida como se ela girasse em torno do seu próprio umbigo. Nós não conseguimos. Então você vai começar a se importar com pessoas que você nem conhece, porque é um amor, é uma coisa realmente de Deus. Esse é um ponto. Outro ponto é que você, com esse amor e com conhecimento, você vai começar a ficar irado com certas coisas. Mas eu quero deixar você tranquila. Todos nós devemos ficar tranquilos que essa ira, ela é um mover do Espírito do amor, que é também o Espírito da liberdade, que é também o Espírito da verdade, que odeia mentira, que odeia injustiça. Então, você vai começar a sentir a dor das pessoas, a dor do outro, e aí a gente vai ser cristão de verdade. Aí nós seremos, pela ação do Espírito Santo e não por méritos próprios, quem Deus quer que a gente seja. Aí nós
podemos ouvir o mesmo que Jesus ouviu no Rio Jordão. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, alguém que me ama, alguém que ama o povo, me ama e ama o próximo e não tem coração limpo, não tem ira contra ninguém, mas tem ira contra coisas, situações, ensinos, tem ira contra injustiças. Quer dizer, esse aí sente o que eu sinto, porque o próprio Deus se ira, o próprio Jesus se irou. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer isso em nós. Tenha liberdade para fazer isso em nós. Nós queremos sentir o que o Senhor sente. Nós queremos sentir o amor ágape, sentir o amor incondicional. Revela teu amor, tua graça a cada um de nós. Revela essa pessoa que está participando desse culto pela primeira vez e que ela não é irada com este mundo. Ela não é irada contra sua natureza humana. Ela não é irada porque o teu espírito provoca essas iras. Ela não é irada contra a mentira. Ela mente, como diz o outro, mente que nem sente. Não sei, eu estou dando só alguns exemplos, o Senhor sabe de tudo. Mas quanto mais o teu espírito agir em nós, mais nós vamos amar o que o Senhor ama e nos irar contra o que o Senhor se ira. Isso é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Amar o que o Pai ama e se irar contra o que o Pai se ira. Com certeza o Pai ama o povo. Com certeza o Pai ama as pessoas. Amou tanto que deu o seu próprio Filho. Com certeza o Pai ama a verdade. Ama o Evangelho. Ama o conhecimento, a verdade que liberta. Ama a palavra, ama as pessoas. E o Senhor nos ensinou a amar o inimigo. Então, se a gente ama o inimigo, na verdade, a gente não tem inimigo. É assim o cristão, não tem inimigo. Quem se considera ou age como inimigo a ele, na cabeça da pessoa, somos inimigos. Mas na nossa, ela não é nossa inimiga. Porque o amor flui. Ó Espírito Santo, faça isso em nome de Jesus. Nós interrompemos aqui a mensagem para te pedir isso. Nós estamos num diálogo. O Senhor fala, a gente fala, o Senhor fala. E é esse diálogo que nos transforma, que nos muda. Então, se tem alguém pela primeira vez participando desse culto e ela não sabe o que é o teu amor, mostra para ela. Toca nessa pessoa, envolve ela de maneira sobrenatural, real. Faz ela ficar constrangida e entender que o Senhor amou-a tanto que deu sua vida para nos salvar. Que a gente possa viver irado com tudo aquilo que nos afasta, poderia nos afastar de Ti, com tudo aquilo que afasta o povo de Ti. Em nome de Jesus. É assim, nos entregando a Ti, nascendo de novo, sentindo o que o Senhor sente. É assim que a gente passa a sentir nojo daquilo que outrora a gente tinha prazer. É assim que a gente passa a sentir nojo daquilo que antes a gente tinha prazer. É assim que a gente passa a sentir ira daquilo que antes a gente achava normal. É o teu Espírito agindo em nós. Tenha liberdade, faz o que o Senhor quiser, faz a tua vontade, para a sua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Haviam dois grupos aí no que a gente leu. Um grupo que facilitava e um grupo que dificultava. Esses comerciantes, nós lemos aqui, o primeiro grupo, no versículo 13.
Opa, calma aí. Eu abri outra passagem. O primeiro grupo, no versículo 13 aqui, 14, os comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas, esses facilitavam, e os negociantes que trocavam dinheiro estrangeiro, que vinha, o primeiro era o seguinte, rapidamente aqui, o primeiro facilitava, por quê? Porque havia todo um ritual, e segunda João capítulo 2, versículo 13 e 14, a gente está lendo, para quem perguntou aí. Então, as pessoas preparavam o seu animal, entendem? Preparava a sua oferta, preparava ali o sacrifício. Tinha todo um preparo, um capricho, um zelo. Mas, por causa desses comerciantes ali, então isso era facilitado. Não precisa preparar, não precisa ter zelo, não precisa ter capricho. Compra aqui, entra. Então, isso nos leva à reflexão de pessoas que pregam que a pregação ou o trabalho facilita. É simples, mas a gente não pode facilitar além, não pode alargar a porta. A gente está pregando sobre graça, mas não é a hipergraça, como costumam chamar, né? Mas também não dificultamos, porque se por um lado o excesso de muitos trabalhos ou pregações estão facilitando, está largando a porta continua sendo estreita, não passou por reforma. Se por um lado há esse excesso, que não se prega arrependimento, se negar, tomar a cruz, por outro lado, o legalismo, a religiosidade, o perfeccionismo vai dificultar demais e pesar demais os ouvintes, as pessoas. E Jesus combateu muito isso, não só aqui, mas no Evangelho, até quando ele fala, vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem. Vocês estão dificultando, exigindo que elas pratiquem coisas que eu não estou pedindo para elas, além do que eu peço, e que vocês não praticam. Então é outro momento do Evangelho que Jesus fica novamente irado. Porque quando envolve o povo, quando envolve o Pai, o povo, Jesus sempre ficava irado. Irado. E por que eles dificultavam? Porque vinham judeus de vários lugares, distantes inclusive, e aí eles trocavam pela moeda local, corrente, e eles cobravam juros abusivos, então dificultava. Não podemos facilitar e nem dificultar, basta pregarmos o Evangelho como ele é, É necessário arrependimento, para viver é necessário morrer, para nascer de novo tem que morrer para si mesmo. É pela graça, mas eu tenho que crer nessa graça. Um ladrão, de um lado, numa cruz, creu, reconheceu Jesus. A graça o alcançou. O outro não. Então, é bom a gente sempre lembrar desse outro também, porque lembrar desses dois, a gente olha para uma cruz e fala, nossa, olha que graça. E olha para outra cruz e fala, mas o senhor tem que crer, o senhor tem que reconhecer Jesus. Há um juízo e fica tudo equilibrado, fica tudo moderado. A falta de equilíbrio vem quando a gente olha só para uma cruz, parece que é só juízo, não tem graça, ou parece que é só graça, não vai ter juízo, a porta agora ficou larga. Então a gente encontra uma moderação. Um dia vamos pregar sobre essa passagem que é extraordinária e que vai ser o, como é que fala, o slogan, né? Vai ser já é, né? Do Vida de Filho, da igreja Vida de Filho. Então, continuemos. Versículo 15. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois
espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Nossa, isso é forte, hein? Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Eu estou lendo na versão NVT. Lembra, Michele, que a gente fez a live? Nós temos uma live, gente, que eu recomendo demais que vocês assistam, que é A Igreja Não é o Mercado, parte 1, e A Igreja Não é o Mercado, parte 2. Assiste as duas aí. Vamos colocar esses dias. Aliás, todas as lives a gente vai subir tudo para o YouTube, porque algumas lives são grandes, aí você no YouTube consegue aumentar a velocidade para conseguir dar conta, né, de tanta live aí. Então vamos colocar no YouTube, mas recomendo demais que vocês assistam. A igreja não é um mercado. E Jesus fala isso aqui, na versão NVT está a palavra mercado. Tem versão que está de outra forma, né? Na de vocês aí está qual? Casa do... Sim, como é que está aí no versículo 16? Parem de fazer da casa de meu pai... Tirai daqui este, se não façais da casa de meu pai, casa de venda. Casa de venda. Então, casa de comércio, casa de venda, mercado, enfim. O evangelho não é para lucrar. Não é para lucrar para si. Evangelho não tem nada a ver com receber, com tirar vantagem. Evangelho é dar. A gente recebe do Pai a consequência. Ele fala, quando você orar, ore em secreto, para que o Pai em secreto te recompense. Tem recompensa? Sim. Tem bênçãos? Claro, gente. Tem bênçãos. Deus é um Deus salvador, mas também é abençoador. Deus abençoa os seus filhos. Deus abençoa as pessoas que creem. Ele abençoa. Mas o Evangelho não é sobre o foco na recompensa. É o foco em Cristo e no outro. No amor a Ele e no outro. O Evangelho é esse aqui, ó. O foco em Deus e no próximo, no outro. Seja esse próximo quem for, esse aí ou não. Esse é o Evangelho. Agora, tem a parte que eu ia falar no início, acabei pulando, que você, quando transborda a graça, você tem graça para os outros, a ponto de perdoar, como a gente falou no início da mensagem, e você tem graça com você mesmo. Tenha graça com você mesmo. Então a graça, além de cortar orgulho, além de cortar religiosidade, além de cortar barganha, além de cortar o foco no material, a graça corta tudo isso. A graça também corta o perfeccionismo. A graça também corta o perfeccionismo. Porque ela nos dá esse entendimento que a gente não merece. Não é pelas nossas obras. Ela nos leva a sermos cada vez melhores. Ela nos conduz a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas não ao perfeccionismo. Nós sabemos, aqui a gente vai ler mais para frente, quando formos terminar essa parte, no versículo. Olha só, vamos dar um pequeno pulo aqui para o último versículo 25 desse trecho. Diz assim, ó: ninguém precisava lhes dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Quer dizer, Jesus sabe, Jesus sabe que nós somos humanos. Versículo 25, o 25, ele sabe. Grava o que eu vou dizer, Jesus nunca se surpreende, nada é uma surpresa para ele. Não existe isso de alguém te dizer, olha, Deus está decepcionado com você, Jesus se decepcionou com você. Nada, ele sabia, ele sabe que nós somos humanos, ele sabe, ainda mais se uma pessoa não se entregou para ele. A natureza humana prevalece, e aquelas que se entregaram, se não vivem uma vida de diálogo, de cuidado, de santificação, a carne pode falar mais alto, ele sabe disso. Voltemos aqui para o versículo 17. Depois, no 16, ele falou, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. 17, então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Quer dizer, o amor. Fala, isso aqui está me consumindo. É o amor.
o que você está fazendo? Versículo 18. Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, Jesus respondeu: destrua esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, você o reconstruirá em 3 dias? Versículo 21, mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Quer dizer, o que Jesus faz, o que Jesus falava era para isso, para que as pessoas crescem nele e nas Escrituras. Até o milagre que você pede, peça com esse entendimento: meu Deus, eu estou fazendo esse milagre aqui, seja qual for a área, para que as pessoas creem em ti e nas Escrituras. Versículo 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Tá vendo? Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava, a gente termina lendo de novo 25, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Gente, eu encerro falando aqui sobre o templo. Encerro aqui falando sobre o templo. O céu e a terra se encontravam na antiga aliança no templo. O templo era o local onde havia o encontro do céu com a terra. É ali era o local. Ali e somente ali era o espaço físico, geográfico, aonde Deus descia, agia, habitava, se manifestava. Jesus estava falando dele, da sua ressurreição. E após essa ressurreição, é na nova aliança que o templo físico perde o seu valor. E nós, todos que se entregam a Jesus, passam a ser o templo de Deus, passam a ser a morada do Altíssimo. Então, não é mais sobre um espaço geográfico. A Bíblia é clara e ela nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele, muitas passagens vão nos mostrar que Ele habita naqueles que se entregam para Jesus. Nós somos o templo. Nós que nos entregamos, nós somos o templo. Se alguém acompanha esse culto e não se entregou ainda a Jesus, tem a oportunidade de fazer nesta noite, nesta hora, neste momento, e se tornar a casa de Deus, a morada do Altíssimo, o Deus Criador do céu, da terra, teu Criador, o Deus que se fez carne, o próprio Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você, você se entregando para Ele. Isso vai te transformar, isso vai te mudar, isso vai te capacitar, isso vai te santificar. Claro que haverá um processo tanto de maturidade quanto de santificação, mas uma mudança já começa a acontecer em você. Fiquem de pé, por favor, por gentileza. Agora, a religião, é interessante para a religião falar isso? Que o templo somos nós? Não, é interessante para a religião para manipular, para dominar, para controlar, para reter, para não perder adeptos. É interessante para a religião não ensinar a nova aliança, não ensinar isso, não ensinar o evangelho corretamente, mas ficar lá preso no Antigo Testamento e supervalorizar o templo, quando na nova aliança ele deixa de ter valor, de supervalorizar o altar, quando na nova aliança ele perde o seu valor, de supervalorizar o sacrifício, quando na nova aliança já não tem mais valor, porque o templo é Cristo e nós, quando Ele habita, o templo
O sacrifício foi Cristo, perfeito, definitivo, único. Ou seja, tudo que antes, o altar também, da mesma forma o templo, tudo isso perde valor. O véu foi rasgado. Agora, querem insistir em manter o véu, um véu que não existe, ou querem costurar o véu que o próprio Deus rasgou? Não dá, não dá. Então, essa é a liberdade. Essa é a liberdade que não é libertinagem, porque diante de tudo que foi pregado, essa mensagem faz a gente pensar. O Evangelho, gente, a graça, essa mensagem que foi pregada aqui hoje, nos leva a querer viver, sair daqui do culto e viver de qualquer maneira? Não, não. Mas também nos dá entendimento. Pelo contrário, poxa, faz a gente querer respeitar e amar esse Deus que fez tanto por nós, que nos libertou. Mas, por outro lado, tira muito peso, não tira? Tira muito peso. A gente está livre. O acesso é direto. É direto. Não precisa ser naquele local, com aquela pessoa e fazendo aquela determinada coisa naquele determinado dia. É qualquer hora, qualquer lugar. É acesso. Ó Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus. Pronto. Você já está no Santo dos Santos. Você já está na presença do Altíssimo. Aliás, se Ele habita em você, você não entra na presença dEle. Você vive na presença dEle. Não está nem correto a gente chegar aqui e falar, fecha os olhos, coloca a mão no coração e vamos entrar na presença de Deus. Não! Você veio do teu trabalho. Ah, mas o trabalho foi corrido. Ah, está vindo um trânsito horrível. Ah, eu estou aqui com a cabeça a mil. Sim, mas a todo momento você estava na presença de Deus. Você vive na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus habita em você. A presença de Deus habita em você.